Comportamentos típicos de uma mãe narcisista que só quem já passou vai conseguir entender. Alerta de gatilho. Eu já apanhei na boca por chamar minha mãe de mãe, porque eu só podia chamar de mamãe. Era uma obrigação que, se eu desobedecesse, eu seria agredida. Mas o tratamento que eu recebia era o contrário. Os nomes pelos quais eu era chamada eram os xingamentos mais baixos e mais sujos possíveis, que hoje eu entendo que não é muito normal que a sua própria mãe chame você de retardada, songamonga, lerda, demônio, vaga. É praticamente impossível você ter qualquer autoestima quando você cresce sendo chamada diariamente por esses xingamentos pela sua mãe ou pai. A mãe narcisista tem uma reputação muito bem vista na sociedade. E eu, como filha, eu não podia manchar essa imagem de perfeição que ela construía para si mesma. Então, eu era obrigada a falar para todo mundo o quanto eu amava a minha mãe, o quanto a minha mãe fazia de tudo por mim, porque ninguém podia desconfiar do que realmente acontecia. Inclusive, toda vez que alguém tentou interferir no tratamento que a minha mãe me dava, no fim das contas, eu é que sofria. Eu é que apanhava, porque na cabeça da minha mãe, eu estava sempre tramando, matutando algum plano maligno para destruí-la, eu sempre estava tentando derrubar ela de alguma forma. A mãe narcisista é muito paranoica, ela tá sempre achando que todo mundo tá contra ela, e eu era vista como a pior inimiga. Então eu sempre torcia para ninguém tentar me salvar, porque toda vez que alguém tentava, ficava muito feia a coisa para mim. Até eu conseguir convencer a minha mãe de que eu não tinha falado nada, eu não tinha feito nada, eu ficaria horas e horas e horas de tortura. Às vezes, a minha mãe colocava na cabeça que eu estava mentindo, e ela me pressionava e eu falava que não. E ela pressionava e eu falava que não, até que eu ficava tão cansada daquilo que eu mentia que estava mentindo só para ela parar de fazer aquilo comigo. E aí eu apanhava mais por ter feito a coisa errada, supostamente, e por ter tentado mentir. Imagina o que isso faz na cabeça de uma criança. Eu era cobrada por tudo que eu recebia. Eu não merecia nada que eu ganhava. Moradia, alimentação, eu tinha que pagar por tudo, tudo era jogado na cara. Com a mãe narcisista, nada vem de graça. Até mesmo o fato de que ela me carregou na barriga, eu era cobrada diariamente, especialmente com a frase: por sua culpa, eu deformei meu corpo. Você é a causa que eu engordei e nunca mais consegui emagrecer. Todos os problemas dela, de alguma forma, tinham origem na minha resistência. A mãe narcisista atribui um valor para cada filho. E no nosso caso, o meu irmão tinha um pai que dava uma pensão muito boa. E o meu pai era mais pobre e sempre atrasava a pensão, era sempre um transtorno com esse negócio de pensão. E eu era lembrada diariamente o quanto que o meu irmão tinha muito valor, o quanto que ele era o filho favorito, o quanto que ele merecia tudo e eu não valia nada por ter um pai que não pagava a pensão direito. Quando eu comecei a crescer, lá pelos 11, 12 anos de idade, a minha mãe começou a destruir a minha aparência porque ela achava que eu estava chamando a atenção dos homens, mais que ela. Então ela cortava o meu cabelo bem curtinho, ela começou a jogar fora as minhas roupas, porque a mãe narcisista geralmente enxerga a filha mulher como uma competição. E isso só aumenta o ódio, a raiva que ela sente pelas próprias crianças. Eu não podia ter um gosto pessoal, porque tudo que eu demonstrava gostar, uma banda, um filme, uma série, revistinhas que eu gostava de ler, livros, tudo era ridicularizado, era debochado, era destruído. Inclusive, amigos, toda vez que eu tentava fazer uma amizade, a minha amiga era uma vaga para a mãe narcisista, ninguém presta. Todo mundo é inferior. Inclusive, a escola. A minha mãe sabia o quanto que para mim era importante fazer tarefa, ir bem na escola. E aí, sabendo que para mim isso era importante, ela fazia questão de
destruir o meu caderno, esconder meu material escolar, não deixar eu fazer tarefa, porque no fim, o que tinha graça para ela era ver o meu sofrimento, era esse que era o divertimento. A mãe narcisista, ela tem ciúmes de todas as pessoas. Então ela tinha essa paranoia na cabeça de que eu gostava mais das namoradas do meu pai do que dela, de que eu sempre amei muito mais a minha avó do que amava ela. Minha mãe tinha muitos ciúmes da minha relação com qualquer outra pessoa, mesmo que seja a minha avó, a própria mãe dela. Os castigos e agressões de uma mãe narcisista não têm limite. Ela literalmente vê o filho como um saco de pancada. Eu apanhava com qualquer objeto que estava ao redor. Eu tenho até hoje marcas, inclusive, de um cabide que abriu a minha pele e deixou um corte profundo. Na escola, eu era a única criança que tinha acne. Eu tinha espinha pesada desde os 7 anos de idade. E hoje, eu acho que era por conta da ansiedade. Eu tinha ansiedade, eu sofria com ansiedade desde muito cedo. Eu tinha tiques de nervoso, de ficar balançando, de ficar olhando para os lados e rangendo o dente. Porque quando você é filha de uma mãe narcisista, você nunca sabe quando vai ser o próximo surto, quando vai começar a próxima sessão de paranoia. Então você nunca consegue relaxar. Você não consegue dormir, porque às vezes, de madrugada, você vai levantar no susto, porque tem alguma coisa acontecendo. Você fica sempre em alerta. Eu estava sempre nervosa, desesperada. E o quanto que eu sofria para lidar com as ameaças constantes quando estávamos num lugar público e ela chegava no meu ouvido para falar: quando chegar em casa, a gente conversa. Aquilo ali acabava comigo. Quando você é criança, você nunca sabe se um adulto tá falando sério ou não tá. Pra mim era muito difícil carregar o peso do medo daquelas ameaças. Por mais absurdas que elas fossem, eu não sabia quando que realmente ela ia me matar, como ela falava, que ia me cortar em pedacinhos e me jogar na BR. Ela dizia: você vai me pagar por tudo que você faz comigo, você ainda vai me pagar. Eu vou vender seu corpo, porque eu preciso que você me renda algum dinheiro aqui nessa casa. Não é fácil falar sobre esse passado, mas eu sei o quanto é importante esse tipo de vídeo, porque se você também passou por isso, eu quero que você saiba que a sua experiência não é única. Você não está sozinho, você não é o único que passa, que sofre com esse transtorno. Não é sua culpa.